Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Na aula de hoje, prosseguindo com o nosso assunto de noções básicas de lógica, eu quero falar um pouco para vocês a respeito da argumentação, né? Do que é propriamente um argumento, como é que se constrói um argumento, que tipos de argumentos mais comuns a gente encontra, certo? De início, a gente tem que lembrar que argumentar significa manipular certas informações a fim de chegar a uma nova informação que a gente chama de conclusão, certo? Então é um processo de inferência. Argumentar é sempre um processo de inferência. Então, as informações das quais nós partimos, nós chamamos de premissas, certo? E que são as informações, as proposições que sustentam, digamos assim, um argumento. E a informação que nós extraímos das premissas, nós chamamos de conclusão. Então, o argumento ele é formado basicamente de premissas e conclusões, ou conclusão, certo? Bom, há dois processos bem comuns que eu quero falar para vocês hoje. Dois processos de argumentação, duas formas de argumentar, que são a indução e a dedução, que a gente pode chamar de argumento indutivo e de o outro, né, de argumento dedutivo, certo? São duas formas de construir um argumento. O que é a indução? Esse primeiro aqui. A indução é um modo de raciocinar, um modo de construir, portanto, um argumento, em que partimos de informações singulares, de proposições singulares, para concluir uma informação geral. Essa informação geral, ela é uma ampliação ou uma generalização que nós estabelecemos, certo? A partir daquelas informações singulares. Isso é o argumento indutivo ou indução. Um exemplo de indução, para citar um exemplo bem comum, né, bem banal até de certa forma, mas que ajuda a ilustrar um pouco como é que se dá esse processo de indução, o argumento indutivo. Digamos que a gente não saiba o que é um cisne e os pesquisadores, os ornitólogos, não sei se cabe o nome, mas enfim, os pesquisadores que pesquisam aves veem aquele animal e chamam de cisne e veem que ele é branco. Vem outro animal semelhante, descobrem que é o mesma estrutura e tal, chama de cisne e ele também é branco. Então eles veem 300, 400, 500, 1000 cisnes. Todos aqueles animais que eles estão chamando de cisnes são brancos. Então se chega, por um processo de indução, à seguinte afirmação, à seguinte proposição ou conclusão do argumento indutivo. Todos os cisnes são brancos. Esse é um exemplo bem simples, só para a gente ilustrar como é que se constrói esse argumento indutivo, ou seja, eu parto de informações singulares e generalizo numa proposição maior, mais extensa, e concluo indutivamente a partir daquelas informações singulares. Esse processo ele é muito feito, né, ele é muito praticado nas ciências, por exemplo, quando os cientistas colhem amostras, né, e tentam ampliar o conhecimento que tem a respeito daquelas amostras para uma proposição mais geral que vai afirmar que todas os indivíduos encontrados semelhantes àquela amostra vão ter as mesmas características. Ou também em pesquisas de opinião, por exemplo, né? O cara pega um recorte da população, uma parte da população, sei lá, 2.000 pessoas, né? E 2.000 pessoas dizem votar no candidato X. E daí, nos cálculos estatísticos, eles ampliam também para um argumento indutivo, né?
um tipo de indução e dizem que 80% da população, veja, eles não escutaram 80% da população, eles escutaram uma parcela, e a partir daquela parcela, eles, por meio de um processo indutivo, ampliam e fazem uma estimativa de qual o percentual da população vai votar em candidato X a partir daquela amostra. Então são dois exemplos simples para a gente entender como funciona a indução, certo? Note que a conclusão das induções, né, elas são sempre prováveis, elas não são garantidamente certas, elas não são, no sentido lógico, necessariamente certas, elas são prováveis, certo? E a ciência trabalha com isso, com probabilidade, certo? Um outro modo de construir um raciocínio é o que a gente chama de dedução, certo? O que é um argumento dedutivo? É um modo de raciocinar ou de argumentar em que a conclusão é uma consequência logicamente necessária das premissas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Não tem como ser uma conclusão diferente. Quando eu digo no argumento dedutivo, na dedução, a conclusão é uma consequência necessária das premissas, isso significa que a conclusão não pode ser diferente daquela. Ela é logicamente necessária, certo? Outra característica da indução é que a conclusão ela traz uma informação implícita, ou seja, uma informação que já estava nas premissas, só que não estava de forma explícita. E o processo dedutivo ele desvela, ele revela aquela informação implícita, certo? É como se houvesse uma informação escondida que a dedução revela. Então o argumento dedutivo ele tem caráter elucidativo. Ele elucida, ele não amplia como a indução. Na indução a gente tem um tipo de argumentação ampliativa, certo? Ela diz mais do que o que existe nas premissas. Na dedução não. A dedução ela é elucidativa, ela diz apenas o que as premissas permitem necessariamente concluir. Ou seja, ela não dá uma informação que vá além das premissas, certo? E existe um tipo bem particular de argumento dedutivo, que eu quero exemplificar aqui para vocês, que é o silogismo, certo? Silogismo é um argumento formado por 3 proposições categóricas. O que é uma proposição categórica? É uma proposição na forma S é P, ou S não é P, ou seja, é uma categórica no sentido de que ela não é hipotética, ela não lança uma hipótese, ela lança uma afirmação ou uma negação categórica, né? Proposições categóricas são desse exemplo aqui que eu vou dar, né? Que eu vou explicar para vocês. Então o silogismo ele é formado por isso também é chamado de silogismo categórico. Ele é formado por 3 proposições, certo? 3 proposições categóricas. Ele só pode conter 3 termos, que a gente chama de termo menor, termo maior e termo médio. E cada um desses termos, ele só pode aparecer em 2 proposições, no argumento todo, certo? E outro detalhe é que o termo médio ele não pode aparecer na conclusão. Para ser um silogismo, o termo médio não pode aparecer na conclusão. Vamos analisar esse exemplo aqui. Veja, eu tenho 3 proposições categóricas. Elas são na forma S é P ou S não é P, né? Por exemplo, eu afirmo aqui, alguns miscigenados não são racistas, certo? Na segunda proposição, eu digo, alguns brasileiros são miscigenados. E aí eu quero concluir dizendo, logo, alguns brasileiros não são racistas.
Aqui eu circulei não, né? Eu destaquei aqui miscigenados. Eu disse para vocês que o silogismo ele tem que ter 3 termos: o menor, o maior e o médio, certo? Isso tem a ver com a extensão. Qual é o termo maior, de maior extensão aqui, né? O termo de maior extensão é racistas. O termo médio é o miscigenado. E o termo menor é brasileiro, certo? Por isso eu coloquei no quadradinho. Miscigenados, brasileiros, racistas. Então, o sujeito que vai aparecer aqui na conclusão, no caso brasileiro, é o termo menor. O predicado, no caso racistas, é o termo maior. E miscigenados é o termo médio, é o termo que vai fazer a ligação entre os dois para chegarmos a alguma conclusão, certo? Dependendo da posição que esses termos sejam dispostos, né? O caso aqui, o termo médio, o termo menor brasileiro e o termo maior, que é racista, nesse exemplo, né? Mas isso pode ser qualquer outro, você pode construir qualquer outro argumento utilizando outros termos, certo? Porém, dependendo da posição que o termo médio ocupe aqui nas premissas 1 e 2, né? Nós podemos ter 4 figuras, 4 figuras do silogismo. Veja que aqui eu coloquei M, P, S, M. P, M, S, M. M, P, M, S. P, M, M, S. O que isso significa? M é o termo médio. No caso aqui é miscigenado, mas poderia ser qualquer outro termo. P é o predicado, é o termo maior. S é o sujeito, no caso aqui brasileiros, é o termo menor, certo? Então veja que eu posso ter uma figura silogística, né? Em que eu tenho primeiro o termo médio, depois o termo maior, na segunda premissa o termo menor e depois o termo médio. Eu posso ter essa segunda forma, né? Que vai aparecer primeiro o termo maior e depois o termo médio, e embaixo vai continuar o termo menor e o termo médio. Eu posso ter essa terceira forma, em que vai aparecer primeiro o termo médio e depois o termo maior. Enfim, é só a disposição do termo médio que a gente está modificando aqui, ó, né? Nas figuras. Então tem essas 4 figuras do silogismo. Se a gente levar em conta também, né, os tipos de proposição categórica que existem, existe a proposição todo A é B, existe a proposição nenhum A é B, existe a proposição algum A é B, existe a proposição algum A não é B. Todos esses 4 que eu acabei de falar, elas são categóricas, certo? Então, se a gente for ver as combinações possíveis, né, é possível mais de 250 formas de silogismo, certo? A partir das combinações diferentes que a gente pode fazer usando as formas categóricas e a disposição aqui do termo médio nas figuras, certo? Porém, nós vamos ver que a maioria desses silogismos que nós podemos construir, eles não são válidos, certo? Na página 111 do livro didático, vocês vão ver as 8 regras, né? Isso que a gente chama de doutrina do silogismo foi estabelecida já pelo Aristóteles, certo? No órgão. Ele elencou as 8 regras que têm que ser respeitadas para que um silogismo seja válido, certo? Bom, como assim ser válido? O que significa? E aqui a gente chega no outro ponto, que verdade é diferente de validade, certo? Quando a gente em lógica fala verdade, a gente está falando de algo que tem a ver com o conteúdo das proposições. Ou seja, se
aquilo que eu estou dizendo, se o conteúdo da proposição que eu enuncio, ela corresponde aos fatos, então eu emiti uma proposição verdadeira, certo? Então é a proposição isolada. Validade tem a ver com a forma do argumento, ou seja, com a forma como eu relaciono, como eu estabeleço uma conexão entre as proposições. Ou seja, é possível eu criar um argumento com 3 proposições verdadeiras, no entanto, ele ser inválido. Isso significa o quê? Significa que a conclusão que eu chego, a conclusão que eu tiro daquelas premissas, embora elas sejam verdadeiras, não é justificada do ponto de vista lógico. Ou seja, eu construí um argumento inválido, certo? Ele, em certo sentido, se torna falso dessa forma, né? Por exemplo, vamos analisar aqui o exemplo que eu dei, né? Eu digo, alguns miscigenados não são racistas. Alguns brasileiros são miscigenados. Logo, alguns brasileiros não são racistas. Quando vocês forem observar lá na página 111, a regra... Deixa eu só conferir. A regra de número 7. Vocês vão ver que esse argumento aqui, que eu coloquei como exemplo, né? O argumento, gente, não é a proposição. Eu tenho 3 proposições que formam um argumento, certo? Vocês vão ver pela regra 7 que esse argumento aqui, ele é inválido. Isso significa o quê? Significa que a conclusão que eu chego com essas premissas não está correta. Ela não se justifica. É isso que eu quero dizer com um argumento ser inválido, certo? A regra 7, ela diz o quê? Que de 2 proposições particulares, eu não posso concluir nada. O que é uma proposição particular? É uma proposição desse tipo, em que eu afirmo algum A não é B, ou algum A é B. Ela é particular porque ela restringe a um grupo de indivíduos ou a um indivíduo, certo? E veja, vamos analisar direitinho. Eu estou dizendo que alguns miscigenados não são racistas. Eu não estou dizendo que todos os miscigenados não são racistas, certo? Estou dizendo que alguns. Isso implica que alguns outros podem ser racistas, certo? Já que eu estou dizendo que só alguns não são. Na segunda, eu digo que alguns brasileiros são miscigenados. Ok. E isso, inclusive, é verdadeiro, né? Talvez seja verdadeiro até a gente dizer que todo brasileiro é miscigenado. Mas, vamos analisar o que eu coloquei aqui. Alguns brasileiros são miscigenados. Certo. Porém, de 2 proposições particulares, eu não posso concluir nada. A conclusão que eu coloquei aqui, logo, alguns brasileiros não são racistas, ela não se justifica, ou seja, eu não posso extrair ela, concluir ela a partir dessas premissas aqui, né? Porque os brasileiros podem fazer parte, todos os brasileiros, né? O conjunto dos brasileiros pode fazer parte do conjunto dos miscigenados que possivelmente não se inclua nessa aqui, ou seja, do grupo de miscigenados que seja racista, certo? Então, esse aqui é um exemplo de argumento inválido, certo? E veja, para ficar bem clara essa diferença entre verdade e validade. A verdade ela tem a ver com o conteúdo da proposição. Por exemplo, quando eu afirmo alguns miscigenados não são racistas, ok. Eu acho que não é muito difícil admitir que seja verdade que alguns miscigenados realmente não são racistas. Verdadeiro. Alguns brasileiros são miscigenados. Verdadeiro. Verdadeiro. Logo, alguns brasileiros não são racistas. Verdadeiro. Alguns não são.
né? Agora, o argumento, da maneira como ele foi construído, ele é válido? Não, não é válido, certo? Então, por isso que existe também o chamado argumento correto. O que é o argumento correto? É o argumento que é formado de proposições verdadeiras e também é construído de uma forma válida. Ele é construído de uma forma que respeita as regras do silogismo, as regras do raciocínio. Então, se um argumento é válido e verdadeiro ao mesmo tempo, aí sim é um argumento correto, certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, a gente conversa pela plataforma.